Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral humana ela é dividida entre segmentos, né? Alguns segmentos são mais fixos, outros são mais móveis. Os segmentos móveis, basicamente, são os movimentos cervicais e depois os lombares. Ela é dividida em segmento cervical, segmento torácico, com 12 vértebras, cervical com 7, lombar com 5, sacral com 5 e coxígena com 4, que são fusionadas, essas duas últimas. Tá? As vértebras lombares, geralmente não, as vértebras lombares elas são maiores do que as vértebras cervicais, demonstrando a sustentação de peso, né? Na coluna cervical, existe basicamente, ela é dividida em cervical alta e cervical baixa, tá? Então, as duas primeiras vértebras cervicais, o atlas e o atlas se articula com o occipital e o axis se articula com a C3, a terceira cervical, e o atlas, que é a C1. O movimento de rotação é feito na articulação entre atlas e axis, devido ao processo odontoide do axis, tá? E aqui nesse movimento de cabeça de flexão e extensão, quando você fala assim, né? Aqui, esse movimento basicamente também é feito aqui na articulação do osso occipital do crânio com o atlas, tá? A torácica são 12 vértebras torácicas, elas caracterizam-se por serem vértebras articuladas com as costelas, né? E depois vem as lombares, como eu já falei, principalmente entre L5 e S1. Entre L5 e S1 é o lugar de muita angulação da coluna vertebral, devido à posição ereta do ser humano, que esse ângulo ele se inclinou, consequentemente fez, né, ajudou a fazer a lordose lombar. Com relação à lordose lombar e cifose, as curvas vertebrais, a primeira curva vertebral, que é a primária, é uma curva cifótica em C, dentro da barriga da mãe já se forma essa curva em C. Depois, depois que nasce com o ato de mamar, vai formando essa curva que é a lordose cervical. Depois, ficando em pé, vai formar a lordose lombar, que está muito relacionada a essa inclinação lombo-sacra, o promontório do sacro com a quinta lombar. No chimpanzé, por exemplo, eles têm mais horizontalizado esse promontório, né, do sacro com a lombar. Por isso que o chimpanzé, os macacos, os grandes macacos, né, eles têm uma curva em C, né, uma curva cifótica. E em outros animais existem as curvas também, mas é uma disposição diferente, né? A disposição da coluna vertebral em pé, no gato, por exemplo, ela está basicamente disponibilizada horizontal. No homem, em pé, ela está disponibilizada vertical. A coluna vertebral ela é diferente, ela se diferencia bastante entre os vertebrados, né? Por exemplo, o cavalo ele tem mais vértebras torácicas que o ser humano. O sapo, o anfíbio, ele tem menos vértebras, tá? Chega a ser 8 a 9 nos anfíbios. A cobra, ela chega a ter 400 vértebras. A cervical da ave, ela tem mais números de vértebras cervicais na ave, tá? A maioria dos mamíferos, tirando o bicho preguiça e o peixe-boi, que não tem só 7 cervicais, a maioria considerável dos mamíferos tem 7 vértebras cervicais, diferenciadas de tamanho. Por exemplo, na vértebra cervical do camundongo é 7 vértebras, da girafa também é 7 vértebras. A única diferença é o tamanho, né? O tamanho da vértebra da girafa e o tamanho da vértebra do camundongo. Tá? Então, essas comparações são importantes para a gente entender um pouco a coluna vertebral humana quando você faz uma comparação com outros animais. Aí você se identifica melhor com isso. O atlas e o axis, ele está em quase todos os animais, né? Essa correlação com os vertebrados. Por exemplo, no golfinho, na orca, na
Na ave, como eu já falei. Aliás, a ave, ela tem uma caracterização bastante diferente do ser humano, né? Com essa relação que o ser humano tem com os dois côndilos occipitais e o atlas, permite algum grau de movimento, né, de cabeça. Mas, por exemplo, a coruja, ela faz 240 graus de rotação de cabeça. Por quê? Porque a ave e os répteis, eles têm um pivô, eles têm uma única articulação, tá? Com o côndilo. Não tem dois côndilos, é um côndilo só com o atlas. Então faz um pivô, por isso que a ave roda mais a cabeça do que o ser humano, por exemplo. O anfíbio já tem já tem mais dificuldade, e o peixe, né? O peixe, na verdade, não dá para se dividir cervical, lombar, torácica, porque o peixe basicamente ele não tinha cervical, né? O peixe não tem pescoço. Esses pescoços foram começando a surgir com os anfíbios, os primeiros tetrápodes que saíram dos mares, dos rios e foram para a terra. Começou a ter alguns pescoços nos anfíbios, depois dos anfíbios vieram os répteis, dos répteis a literatura diz que as aves vêm dos répteis, dos dinossauros, por exemplo, né? E depois os mamíferos, né, que tiveram basicamente essa questão de ter clavícula, né? Porque o lagarto, o réptil, ele basicamente ele anda, né, com os braços abertos, assim. E o mamífero, por exemplo, o cavalo, por exemplo, ele levantou, né? Ele levantou e os braços ficaram mais compridos, os membros ficaram mais compridos. Então, você vê um lagarto andar, você tentar andar igual um lagarto com os braços laterais fica muito difícil, né? Então, voltando à coluna, tá? Então, a coluna vertebral, ela tem uma unidade funcional. A unidade funcional é entre uma vértebra e outra, que tem um disco entre uma vértebra e outra. Então, em todos os vertebrados, né, vai ter essa unidade funcional, porque cada corpo vertebral ele tem uma característica, né? Então, ou ele é ancélico, heterocélico, que permite mais movimento ou menos movimento. Algumas características importantes. Nas aves, por exemplo, ela tem a fusão das vértebras posteriores, chama sinsacro, tá? O uróstilo, e ela tem uma quilha aqui na frente que ajuda no voo. Os ossos das aves são pneumáticos, né? Pelo próprio voo. E nem todas as aves voam, né? Tem aves que não voam, tem aves que andam, na verdade, né? Tá? Ou tem voos curtos, ou quase não tem voo. Você vê uma galinha, geralmente ela não voa, né? Mas o condor, ele voa. Então, é importante a gente ter essas considerações sobre coluna vertebral para a gente situar a coluna vertebral, tá? Que ela tem 33 vértebras, que a cobra, que é um réptil, tem até 400, que o sapo, que é um anfíbio, tem muito menos, 8 a 9, a tartaruga, pouco também. Uma característica da coluna cervical da tartaruga é que a tartaruga ela tem o movimento de colocar a cabeça para fora e voltar a cabeça para dentro da casca. Algumas tartarugas elas voltam lateral, outras voltam formando uma curva na cervical para retrair a cabeça. Isso é uma característica de algumas tartarugas, né? As tartarugas elas são diferentes da tartaruga marinha, né? E o jabuti. Então, os cágados, os jabutis e a coluna vertebral também tem algumas diferenças bastante importantes. Então, no primeiro momento, a gente falando sobre coluna vertebral, eu acho que é isso.